O milionário fica chocado ao ouvir a menina sussurrar para a mãe sobre o aluguel. Ricardo, o milionário solitário, observava a cidade através das amplas janelas do seu luxuoso apartamento, situado na área mais opulenta da metrópole. O brilho dos carros de luxo e o murmúrio da alta sociedade contrastavam com o vazio que preenchia seu coração. Naquela noite, cercado por móveis sofisticados e arte careta, ele se viu perdido em memórias de uma ambição que o levara a picos altos, mas que o deixara, agora, apenas com uma imensa solidão. Foi então que um sussurro ecoou pelo corredor, como uma gota d'água em um imenso silêncio. Por que a mamãe chora sobre o aluguel? A vozinha da pequena Sofia, a filha da sua inquilina, Laura, rompeu o ar pesado. O que para Ricardo era apenas um detalhe trivial, como um pagamento de aluguel, parecia carregar um peso emocional imenso nas palavras da menina. Intrigado, ele aproximou-se da porta, cortando os ecos da noite, e escutou mais as lágrimas. Conforme se aproximava, cada batida do seu coração soava mais forte, um sinal de que alguma verdade estava prestes a ser revelada. O que ele descobriu o surpreendeu. Laura enfrentava uma profunda crise financeira, lutando contra montanhas de dívidas e a incerteza de um futuro sombrio. A urgência de sua situação o tocou de formas que ele não esperava. Enquanto olhava para a janela da casa de Laura, sentiu um aperto no peito. Aquela mulher, com suas preocupações diárias, era o retrato da luta real. A vida que ele levava, cheia de excessos e distantes dos reais problemas, agora parecia uma máscara ridícula. A batalha interna o consumia. Deveria ele oferecer ajuda? O que significaria isso para seu egoísmo? Cada pensamento era como uma chama quente, desafiando sua noção de sucesso. Ao se aproximar da porta, sentindo a dor e a vulnerabilidade que habitavam ali, uma nova reviravolta surgiu. Em meio ao caos das emoções, Ricardo se deparou com uma descoberta desconcertante. Um antigue. Agora, Ricardo se via em uma encruzilhada. Ajudar a família de Laura, enfrentando o egoísmo que o isolava, ou voltar para sua zona de conforto e deixar a sorte prevalecer. Ele respirou fundo, sentindo a vida pulsar ao seu redor, e ficou diante da porta, a tensão crescendo. O que iria fazer? Qual caminho escolheria? A noite, agora cheia de possibilidades e dúvidas, ressoava afirmativamente, profundamente. E assim, deixava o leitor em suspense, sem resposta para a pergunta crucial que poderia mudar tudo. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer o alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade? Ricardo respirou fundo. A tensão na porta era palpável. A imagem da pequena Sofia sussurrando à mãe o que a preocupava ecoava em sua mente. Ele hesitou. Seria a hora de se mover. O peso da solidão pesava em seus ombros, mas a voz de Laura, sua inquilina, quebrava esse silêncio insuportável. Justo quando ele estava prestes a tocar a campainha, um estrondo interrompeu seus pensamentos. Um barulho vindo de dentro do apartamento de Laura deixou seu coração disparado. Algo parecia errado. Ele virou a maçaneta, lentamente. A porta rangeu ao abrir, revelando um cenário que explodiu em caos. A sala estava repleta de caixas espalhadas pelo chão. Laura estava caída,
uma lágrima no rosto, enquanto um homem estranho, robusto e de semblante ameaçador discutia fervorosamente com ela. O quê? Você não vai me pagar? Está brincando comigo, Laura? A raiva dele era palpável. A preocupação no rosto dela era uma mistura de desespero e medo. Ricardo ficou paralisado. O que ele estava vendo? Isso era muito mais do que apenas dificuldades financeiras. O homem gritou e sacudiu um punho no ar, pronto para explodir. Eu não tenho tempo para suas desculpas. Quita essa dívida, ou as consequências vão ser severas. Nesse instante, uma onda de adrenalina correu por Ricardo. Ele nunca fez nada que o tirasse de sua zona de conforto, mas a visão daquela mulher, em perigo, despertou algo dentro dele. Sem pensar duas vezes, ele se lançou para dentro do apartamento. Ei, o que está acontecendo aqui? Sua voz soou firme, mas o medo dentro dele era inegável. O homem se virou, surpreso. E você, quem é? O olhar do estranho variou entre desdenho e raiva. Ricardo, o proprietário, e você não vai tocar nela, ele respondeu, com a voz mais forte do que se sentia. Laura olhou para Ricardo, um misto de alívio e incredulidade em seus olhos. Você não precisa se envolver, ela murmurou, mas ele já estava decidido. O homem riu, um som cruel. Mais um, milionário se metendo onde não deve. Você acha que pode me intimidar? Ele avançou. A situação se tornava cada vez mais tensa. Mas antes que pudesse fazer algo, Laura levantou-se, sua voz tremendo, mas determinada. Chega! Eu não posso mais viver com medo. Estou cansada. Você não pode continuar assim. Essa declaração cortante fez o homem hesitar. A coragem dela o pegou de surpresa. Ricardo sentiu um arrepio. Ele começou a perceber que havia muito mais em jogo do que só dinheiro. Quando o homem hesitou, Laura olhou para Ricardo novamente, seu olhar implorando por intervenção. Ricardo, você não sabe o quão profundamente algo está errado aqui. O homem, percebendo que sua vantagem estava se esvaindo, preparou-se para sair, mas não sem antes lançar um olhar ameaçador. Isso não acaba aqui. Leve-a para longe, mas eu voltarei. E assim que ele saiu batendo a porta, o ambiente ficou pesado. Laura estava em choque. Ricardo a parou. O que foi isso? Quem era ele? A pergunta estava na ponta da língua, ansiosa por uma resposta. Contudo, algo estranho aconteceu. Laura hesitou. Seus olhos estavam cheios de dor, como se uma barreira estivesse prestes a cair. Eu tenho que te contar uma coisa, Ricardo. Não é só sobre o aluguel. Você precisa saber a verdade. A cada palavra que Laura proferia, o coração de Ricardo batia mais rápido. A tensão voltou a subir. O que ela iria revelar? Os segredos que podem mudar tudo entre eles. Um novo mistério prestes a ser desvendado. E na solidão da sua opulenta vida, ele percebeu que tudo o que conhecia poderia estar prestes a ruir. Qual a verdade que ligava aquela mulher a ele? Qual é o peso do passado que agora emergia? O ar estava carregado de incertezas, e ele sentiu que o chão estava se deslocando sob seus pés. Laura olhou nos olhos de Ricardo, e a verdade estava prestes a emergir. A tensão entre eles era quase palpável, como se o ar estivesse carregado de eletricidade. Ricardo, eu preciso te contar algo. Não é só sobre o aluguel. A voz dela tremia, e ele podia ver os músculos de seu rosto se contraindo sob o peso de um segredo que parecia sufocá-la. Então, antes que Laura pudesse terminar, o telefone dela tocou abruptamente, quebrando o clima tenso. Ela hesitou, mas atendeu, e a expressão em seu rosto rapidamente se transformou de apreensão para horror. O quê? Não! Eu não posso!
Sua voz ficou mais alta e a cor desapareceu de seu rosto. Ricardo franziu a testa. O que estava acontecendo? Ele estava prestes a perguntar quando o portão do apartamento foi arrombado pela mesma figura ameaçadora que acabara de sair. O homem entrou com uma fúria renovada, agora acompanhado por 2 outros, ambos com expressões de puro desprezo. Eu voltei e trouxe companhia, gritou um deles, rindo de forma cruel, enquanto os outros vasculhavam o apartamento. Laura congelou e olhou para Ricardo, a súplica em seus olhos. Saia, agora! Ela estava em pânico, mas ele não sabia para onde fugir. O que está acontecendo, Laura? Ele não podia acreditar no que via, e o coração dele disparou, pulsando. Ricardo, por favor, não é seguro aqui. Laura implorou, e Ricardo, no instante seguinte, sentiu uma onda de raiva e desespero. Como ele poderia deixá-la sozinha? Antes que eles pudessem fazer qualquer coisa, um dos homens se virou para Ricardo, sorrindo de forma que era menos um sorriso e mais um aviso. E você? O que tem a ver com isso? Está se metendo onde não deve. Ele avançou, e era evidente que qualquer passo em falso poderia desencadear uma explosão de violência. Então, em um momento de pura adrenalina, um grito penoso ecoou pelo ar. Era Sofia, a menina. Ela descera do quarto com lágrimas nos olhos e correu para a mãe. Mamãe, eu tenho medo. A inocência dela se chocava com a dureza da cena que se desenrolava. O caos cresceu. Ricardo sentiu um nó na garganta. Saia, não é seguro. Laura gritou para a filha, mas o pânico na sala era insuportável. Então, algo inesperado aconteceu. Um dos homens se virou para Laura e, em um ato de loucura, puxou uma arma. Um estrondo ecoou e tudo parou. A bala atingiu a parede, estilhaçando gelo e pó que pairaram no ar como fumaça. Ricardo ficou paralisado, mas para sua surpresa, Laura não recuou. Em vez disso, houve uma metamorfose. Você não pode me intimidar, eu sei quem você realmente é. A firmeza na voz dela era quase sobrenatural, e a transformação dele em um instante ficou evidente. Ricardo mal conseguiu respirar. Os homens hesitaram, confusos. A atmosfera carregava um mistério ainda maior, e a boca de Ricardo se abriu em choque. O que ela queria dizer? Como ela conhecia aqueles homens? O que havia no passado dela que poderia conectar todo esse caos? Você não sabe com quem está lidando, Laura. Um deles retrucou, os olhos borrados de raiva e uma pitada de medo. O silêncio que se seguiu era ensurdecedor. O tempo parecia se arrastar e a tensão crescia. Tudo o que Ricardo pensava que sabia estava ruindo. Laura virou-se mais uma vez para Ricardo, desafiando-o a não sair daquela sala. Se você soubesse a verdade, não ia querer mais nada a ver comigo. E sem mais explicações, ela começou a se afastar, como se chamasse uma força secreta, enquanto os homens se moviam, nervosos. Ricardo ainda não sabia o que seguiria, qual a verdade que Laura escondia. O que havia em seu passado que poderia mudar tudo entre eles. Aquela mesma mulher que parecia ser uma mãe simples, agora parecia envolta em um mistério profundo e perigoso. Ele ficou paralisado. O chão sob seus pés indicando que nada era o que parecia. Era hora de agir. O que Ricardo escolheria? O que ele realmente sabia sobre ela? A situação estava prestes a explodir e ele se viu à beira de uma escolha que mudaria suas vidas para sempre. A tensão suspensa era tudo o que restava e a resposta estava a apenas 1 segundo de distância. Laura encarou Ricardo. E ele sentiu que algo estava prestes a se romper. O olhar dela era uma mistura de raiva e medo, enquanto aqueles 3 homens ameaçadores preenchiam o espaço com sua presença opressiva. O coração de Ricardo batia forte.
Ele não tinha ideia do que fazer. O tempo parecia se arrastar e ele queria gritar, mas as palavras não saíam. A tensão na sala era palpável. Laura, me diga o que está acontecendo, ele exclamou, não conseguindo ocultar a urgência na voz. Mas ela não respondeu. Em vez disso, ela se virou para os homens, com um olhar desafiador que ele nunca tinha visto antes. Eu vou acabar com isso, declarou a mulher firme. Ela avançou para um deles, como se estivesse disposta a enfrentar o que fosse preciso. Você não vai fazer nada, querida. O homem de expressão cruel a interrompeu, rindo. Ainda não sabe que você não tem para onde fugir? E num piscar de olhos, Laura agarrou algo debaixo da mesa. Um objeto pequeno. E antes que ele pudesse reagir, ela o lançou na direção deles. O que deveria ser um golpe desesperado se transformou em um eco ensurdecedor. Era um frasco que explodiu ao atingir o chão. Um gás espesso e vermelho se espalhou pela sala, preenchendo o ar com um cheiro ácido e sufocante. Os homens começaram a tossir, confusos, enquanto retaliavam, buscando o objeto que tinha causado toda aquela reação. Ricardo ficou em choque, sem saber o que pensar. Aquela mulher, que parecia uma simples mãe, estava revelando uma força que ele nunca poderia imaginar. O tumulto aumentou, e a sala virou um campo de batalha. Rápido! Laura gritou, puxando Ricardo pela mão. Ele hesitou, mas a urgência no rosto dela o convenceu a seguir. Eles correram em direção à cozinha, onde ela começou a procurar algo entre as gavetas. Nesse momento, um dos homens começou a se recuperar e gritou bem alto: "Vocês vão pagar por isso!" Mas antes que ele pudesse tomar qualquer atitude, a porta da frente se abriu de uma vez e uma mulher entrou. Quando Ricardo a reconheceu, sua mente girou. Era Rosa, a advogada de sua família, conhecida como uma figura temida no submundo legal. As paredes do apartamento pareceram desmoronar. Ela olhou em volta, observou o caos, e um sorriso se espalhou em seu rosto. "Surpresa, Ricardo", disse ela com um tom que deixava claro que aquilo era parte de um plano bem elaborado. "Ajudem-me!" Ricardo gritou. Mas Rosa levantou a mão, parando-o. "Eles são apenas passageiros na sua história. O verdadeiro jogo está apenas começando." O ar ficou pesado. A revelação a respeito de Rosa foi um choque profundo. Mas o que ela quis dizer com passageiros? O que estava acontecendo? Ele olhou para Laura e, naquele momento, tudo fez sentido. Uma verdade horrenda começou a emergir. Laura não era apenas uma mãe em dificuldades. Havia uma conexão entre ela e Rosa, algo que pesava nos ombros de ambos. Laura encarou Ricardo, com lágrimas nos olhos, e disse: "Ricardo, não podemos escondê-los mais. Eles estão atrás de nós. Eu sou mais do que você imagina." A cena estava cheia de revelações, com a tensão estourando por todos os lados. Ricardo sentiu um nó na garganta. O que ela queria dizer? Ele desejou entender enquanto o silêncio pairava após a declaração. Notou as expressões divertidas dos homens, como se soubessem de um segredo que ele ainda não tinha descoberto. Laura lutou contra os sentimentos, sacudindo a cabeça. "Precisamos sair, agora." A expressão no rosto de Rosa revelava que ela sabia mais do que disse. E Ricardo se sentia mais perdido do que nunca. Ele então perguntou, a voz falhando: "Que segredo é esse? O que vocês têm em comum?" A palco foi tomado por um silêncio profundo. A única resposta veio na forma de um sussurro amaldiçoado que tombou do céu. "Eles sabem de você." A verdade se erguia como fumaça, pronta para consumir todos ali. E com isso, uma nova jornada começava, onde a definição de amizade e lealdade seria rasgada e reescrita.
enquanto segredos muito mais obscuros se aproximavam. Ricardo estava em uma encruzilhada, sem entender completamente a profundidade do abismo sob seus pés. A única certeza era que o que quer que acontecesse a seguir mudaria tudo. Laura encarou Ricardo e ele sentiu que algo estava prestes a se romper. O olhar dela era uma mistura de raiva e medo, enquanto aqueles 3 homens ameaçadores preenchiam o espaço com sua presença opressiva. E coração de Ricardo batia forte. Ele não tinha ideia do que fazer. O tempo parecia se arrastar e ele queria gritar, mas as palavras não saíam. A tensão na sala era palpável. "Laura, me diga o que está acontecendo!" ele exclamou, não conseguindo ocultar a urgência na voz. Mas ela não respondeu. Em vez disso, avançou para os homens, a determinação transparecendo em cada movimento. "Eu vou acabar com isso", declarou como se estivesse disposta a enfrentar o que fosse preciso. "Você não vai fazer nada, querida." O homem de expressão cruel a interrompeu, rindo. "Ainda não sabe que você não tem para onde fugir?" Com um movimento rápido, Laura agarrou algo debaixo da mesa, um objeto pequeno e brilhante. Antes que Ricardo pudesse processar, ela o lançou na direção deles. Um estrondo ecoou ao atingir o chão. Um gás espesso se espalhou, deixando todos atordoados, e os homens começaram a tossir, confundidos, enquanto tentavam se recompor. "Rápido!" Laura gritou, puxando Ricardo pela mão. Ele hesitou, mas a urgência no rosto dela o convenceu a seguir. Correu em direção à cozinha, onde Laura começou a buscar algo nas gavetas. O barulho na sala aumentou. A presença ameaçadora dos homens eram como sombras, que se tornavam cada vez mais próximas. Mas antes de qualquer um dos dois conseguir uma saída, uma figura alta e conhecida entrou, abrindo a porta, como se estivesse à espera deles. Era Rosa, a advogada de sua família, mas ela não parecia com a mulher que ele conhecia. Estava com um brilho ameaçador nos olhos e um sorriso que não era conforto, mas desprezo. "Surpresa, Ricardo", disse com um tom que cortava como uma faca. O coração dele disparou, como ela se envolvera em tudo aquilo. "Ajude-me", Ricardo gritou, mas Rosa levantou a mão, parando-o antes que pudesse concluir sua frase. "Eles são apenas passageiros na sua história. O verdadeiro jogo está apenas começando." Os homens pareciam cativados pela presença dela, mas antes que Ricardo pudesse processar tudo, Laura fez um movimento audacioso e se interpunha entre Ricardo e Rosa, o olhar furioso. "Você está com eles. Você me traiu, Rosa." As palavras de Laura cortaram o ar e o silêncio se instalou momentaneamente. "Você não tem ideia do que está acontecendo, Laura." Rosa respondeu com um sorriso sardônico. "Você é uma peça no meu tabuleiro, e essa peça precisa ser removida. Ricardo, não confie nela." O choque foi como uma pancada. Ricardo olhou para Laura, então para Rosa, sentindo que o chão estava se movendo sob seus pés. "Laura, o que ela quer dizer com isso?" A expressão de Laura se contorceu. "Não. Você não pode acreditar nela. Eu tenho que te contar a verdade." Mas antes que pudesse falar, um dos homens se mexeu, um olhar astuto no rosto. Ele se virou para Rosa. "Parece que temos um problema, não é mesmo?" A tensão disparou. Rosa ergueu uma sobrancelha desafiadora. "Você tinha um passado com ela, não tinha? Mas não se preocupe. Isso não muda nada." Ricardo se viu no meio de um turbilhão de sentimentos. O que ele deveria acreditar? Laura lançou um olhar de desespero, mas logo seu rosto ficou decidido. "Ricardo, você precisa saber. Eles estão atrás de você, não de mim. Eu só tentei proteger você."
Mas a Rosa... Laura olhou para Ricardo, olhos arregalados em um misto de medo e esperança. O mundo girava, e ele percebeu que cada um tinha seu próprio jogo. Mas qual era o verdadeiro objetivo? Sua mente girava em busca de respostas, enquanto o mistério se aprofundava. O que estava realmente acontecendo? Quem, afinal, era realmente Laura? E até onde chegaria a traição? A tensão pairava no ar, e a conclusão estava a um passo. Mas a verdade ainda permanecia na penumbra. A tensão pairava no ar, como se o tempo tivesse parado. Ricardo estava em choque, completamente sem palavras ao ver Rosa no chão, com sangue escorrendo do ferimento. Rosa, o que você fez? A indignação vibrou em sua voz, mas ela apenas sorriu, como se o caos ao redor fosse uma piada. Você não entende. Não é, Ricardo, disse ela, seu tom trôpego pela dor. As regras sempre foram claras. Só um pode sobreviver. As palavras dela cortaram como uma faca, e a verdade começou a surgir como um pesadelo. Sobreviver? Do que você está falando? A pergunta saiu da boca de Ricardo como um grito sufocado. Ele virou-se para Laura, que estava em estado de choque, incapaz de processar a cena. O horror em seus olhos refletia um desespero profundo que Ricardo sentia ardendo dentro de si. Os homens, ainda tossindo e tentando se recuperar, atiraram olhares assassinos ao redor. Um deles finalmente se recompôs, notando a situação, e se virou. Cuidem dela, ele gritou, enquanto se aproximava de Rosa, que se debatia no chão. Laura, temos que sair agora. Ricardo puxou a mão dela, mas ela permaneceu paralisada, com os olhos fixos em Rosa, como se uma revelação estivesse prestes a emergir. Ricardo, escute. Laura finalmente falou, sua voz trêmula. Eu sou a irmã dela. As palavras atingiram Ricardo como um soco no estômago. A cada batida do seu coração, novos fragmentos de uma realidade distorcida começavam a se encaixar, formando um quadro horrorizante. Como assim? Você é irmã dela? E olhou para Rosa e então de volta para Laura, sem conseguir processar. Laura gaguejou, a emoção transbordando. Ela desapareceu da minha vida anos atrás, e agora eu não sei o que ela se tornou. Sempre soube que havia algo obscuro na decisão dela de se afastar da nossa família, mas nunca pensei que isso a levaria a esse caminho de violência. Os homens avançaram, mas Laura, com um novo ímpeto, empurrou Ricardo para o lado, colocando-se entre ele e o perigo. Nunca mais vou deixar você machucar alguém, Rosa. A afirmação dela ressoou, determinada e cheia de emoções misturadas. Amor, raiva, medo. Você não entende, Laura. Eu fiz isso para nos proteger. Rosa gritou, arrastando-se para longe, num esforço patético para se levantar enquanto a adrenalina fervia. A luta contra os homens ameaçadores se tornava cada vez mais palpável, e o som de passos se aproximando trouxe um novo nível de urgência. Protegê-la de quê? A voz de Laura era um misto de incredulidade e desespero. Você está enfraquecendo nossa família. Diga-me a verdade, Rosa. O que você fez? Você não quer saber, Rosa respondeu, jadeando. O olhar dela era um vácuo profundo, uma sombra de quem ela costumava ser. Ricardo se deu conta de que Laura não era a única que estava prestes a expor verdades devastadoras. Mas antes que ele pudesse intervir, um estrondo irrompeu pela sala. A porta dos fundos, que estava esquecida, se abriu de maneira abrupta, e uma figura familiar entrou, trazendo um raio de esperança. Ou talvez mais confusão. Era Felipe, amigo de infância de Ricardo, sempre pronto para a cal incomplicada. Ricardo, eu ouvi o barulho. O que está acontecendo? Felipe parou abruptamente, seus olhos se arregalando ao ver a cena.
A tensão no ar cresceu, enquanto todos viravam os olhares para ele, inertes diante da possibilidade de que ele também pudesse ter suas próprias conexões com o mistério. O que você não está nos contando, Felipe? A voz de Laura, embora assustada, tinha coletividade, um toque de desafio. Uma pergunta jamais feita pairava entre eles, e as conexões de todos nesse momento eram interligadas por segredos não revelados. Eu não tenho que contar nada. Felipe gaguejou, recuando. É complicado, você não pode entender. Complicado? Estou rodeada de mistérios. Quero saber a verdade. A voz de Laura crescia em intensidade, influenciando todo aquele cenário de tensão e desespero. O olhar de Ricardo ia de Laura a Rosa e então a Felipe, incapaz de compreender a extensão da teia que se formava diante dele. O que viria a seguir era uma espiral de revelações que transformaria a dinâmica para sempre. Ricardo percebeu que todas as histórias entre eles nunca foram comuns. Cada um carregava um segredo profundo e obscuro. O que estava prestes a se revelar poderia mudar tudo. O passado de Laura, a conexão com Rosa e a verdade sobre Felipe estavam prestes a se entrelaçar em um ciclo sem fim. A única certeza era que o futuro deles estava tão incerto quanto nunca, e Ricardo sentiu o peso da responsabilidade esmagá-lo. E assim, enquanto o ambiente se tornava cada vez mais caótico e seu coração disparava ao limite, a pergunta vital ecoou em sua mente. Até onde ele iria para proteger aqueles que ama? Com essa dúvida amarga, ele se viu preso em um redemoinho que poderia arrastar todos, e a única coisa que restava era a necessidade de descobrir a verdade oculta entre eles. O silêncio estava tão denso que podia ser cortado com uma faca. Ricardo sentia cada batida do seu coração reverberar em seus ouvidos, enquanto olhava para Laura, esperando por uma resposta que batesse diretamente em seu peito. Mas antes que ele pudesse fazer a próxima pergunta, o barulho da porta arrombada ecoou novamente, e os homens. Felipe, que havia assistido tudo de um canto, avançou. Ricardo, deixa que eu cuido disso. Ele puxou um pequeno objeto do bolso. Era uma arma. Ricardo congelou. Não fazia ideia de que Felipe estivesse armado. O que você está fazendo? Ele perguntou em choque, o olhar fixo na arma, a adrenalina pulsando. Agora não é hora para perguntas. Se eles se aproximarem mais, eu... A frase de Felipe morreu no ar e o universo pareceu desacelerar. Logo, tudo virou um turbilhão. Um dos homens adiantou-se e Felipe, em um ato impulsivo, disparou. O som ensurdecedor da arma ecoou por todo o apartamento, misturando-se aos gritos de todos. Mas em um segundo que parecia durar uma eternidade, Ricardo percebeu que o tiro não havia alcançado o homem que se movia. Em vez disso, o destino cruel da bala encontrou outro alvo, e o grito que se seguiu fez o estômago de Ricardo revirar. Rosa cambaleou para trás enquanto o impacto da bala a atingia. Seu corpo caiu pesadamente no chão, e o barulho aterrador do seu corpo ecoou pelo ambiente, cortando a tensão com um corte profundo. A cena se transformou em um pesadelo. Com a respiração embargada, Ricardo ficou paralisado. Não, Rosa! Ele gritou, correndo na direção dela, mas Laura o puxou de volta pela mão. É um jogo mortal, Ricardo. Precisamos sair. Mas tudo ao redor dele parecia aos poucos se desmoronar. Rosa estava no chão, a vida esvaindo-se, e a expressão de incredulidade em seu rosto se gravou em sua mente. Era você. Você sempre esteve atrás de mim. Ela murmurou, a dor de suas palavras a fazendo parecer mais frágil do que Ricardo jamais havia concebido. O choque se transformava em dor, enquanto ele a observava se afogar em suas próprias revelações. Laura,
O que está acontecendo? A voz de Ricardo estava trêmula, mas a urgência no ar era palpável. Rosa não era apenas uma peça do quebra-cabeça. Ela era uma mulher disposta a proteger o que lhe era mais precioso. Mas a que custo? Ela está envolvida com eles, Ricardo. Tem algo obscuro que você não conhecia. Laura gritou, um misto de raiva e desespero. Confie em mim. A verdade não é o que você pensa. Mas as palavras de Laura ecoavam enquanto os homens se reorganizavam, agora doidos para retaliar. Um deles fitou com desprezo o corpo caído de Rosa e apontou para Felipe. Você vai se arrepender disso, moleque. Eu tenho medo de vocês. Felipe gritou, mas Ricardo pôde ver a insegurança em seus olhos. Então, como se a cena já não pudesse ficar mais surreal, um terceiro elemento entrou no campo de batalha. Sofia, a menininha, apareceu no corredor. Mamãe, eu tô com medo. Seu grito inocente cortou o ar pesado da sala. E o que se desenrolou a seguir foi como uma onda de choque. Não, Sofia! Laura gritou, mas a menina já estava ali, iluminando a escuridão com sua pureza. Só que em vez de simplesmente ficar parada, Sofia olhou diretamente para os homens. E algo então mudou. Ela não estava assustada. Em vez de medo, havia uma confiança inabalável em seu olhar que fez com que todos ficassem em choque. Vocês não podem machucar minha mãe! A garotinha se lançou na frente de Laura sem pensar, como se soubesse que poderia enfrentar aquele grande perigo. O próprio ar ao redor parecia mudar, como se a inocência dela fosse um escudo contra toda a maldade que a cercava. Enquanto isso, a atmosfera ao redor deles parecia mudar completamente, e Ricardo se deu conta de que a verdade sobre tudo estava prestes a ser revelada. O passado de Laura, sua relação com Rosa, as razões que as uniam, e a presença de Sofia nesse desastre começavam a se conectar de uma forma que ninguém poderia imaginar. Mas o que exatamente estava acontecendo? E qual a verdadeira natureza de Sofia, com aquele olhar desafiador e o espírito indomável dela? Ricardo sentiu o chão se mover novamente sob seus pés. O que significaria tudo isso para todos eles? Enquanto os homens hesitavam, Ricardo percebeu que a história que pensou saber estava prestes a mudar radicalmente, deixando todos eles à beira de um desespero cruel. Mas antes que ele pudesse fazer a próxima pergunta, o barulho da porta arrombada ecoou novamente, e os homens, recuperando-se do susto da explosão de gás, começaram a avançar novamente. Não me prendam aqui, um deles gritou, mais alterado que antes. Chocada, Laura não recuou, mas a raiva em seu rosto dava lugar à determinação. Era como se ela estivesse finalmente reconhecendo a gravidade da situação. Mas antes que pudesse agir, os homens se afastaram um pouco, talvez buscando uma nova estratégia. Felipe, que havia assistido tudo de um canto, avançou. Ricardo, deixa que eu cuido disso. Ele puxou um pequeno objeto do bolso. Era uma arma. Ricardo congelou. Não fazia ideia de que Felipe estivesse armado. O que você está fazendo? Ei, perguntou em choque. O olhar fixo na arma, a adrenalina pulsando. Agora não é hora para perguntas. Se eles se aproximarem mais, eu... A frase de Felipe morreu no ar, e o universo pareceu desacelerar. Logo, tudo virou um turbilhão. Um dos homens adiantou-se e Felipe, em um ato impulsivo, disparou. O som ensurdecedor da arma ecoou por todo o apartamento, misturando-se aos gritos de todos. Mas em um segundo que parecia durar uma eternidade, Ricardo percebeu que o tiro não havia alcançado o homem que se movia. Em vez disso, o destino cruel da bala encontrou outro alvo, e o grito que se seguiu fez o estômago de Ricardo revirar. Rosa cambaleou para trás enquanto o impacto da bala a atingia. Seu corpo caiu pesadamente no chão, e o barulho aterrador do seu corpo
ecoou pelo ambiente, cortando a tensão com um corte profundo. A cena se transformou em um pesadelo, com a respiração embargada. Ricardo ficou paralisado. Não, Rosa! Ele gritou, correndo na direção dela, mas Laura o puxou de volta pela mão. É um jogo mortal, Ricardo. Precisamos sair. Mas tudo ao redor dele parecia aos poucos se desmoronar. Rosa estava no chão, a vida esvaindo-se e a expressão de incredulidade em seu rosto se gravou em sua mente. O choque se transformava em dor, enquanto ele a observava se afogar em suas próprias revelações. Ela está envolvida com eles. Ricardo, tem algo obscuro que você não conhecia. Laura gritou, um misto de raiva e desespero. Confie em mim. A verdade não é o que você pensa. Mas as palavras de Laura ecoavam enquanto os homens se reorganizavam, agora doidos para retaliar. Um deles fitou com desprezo o corpo caído de Rosa e apontou para Felipe. Você vai se arrepender disso, moleque. Eu não tenho medo de vocês. Felipe gritou, mas Ricardo pôde ver a insegurança em seus olhos. Então, como se a cena já não pudesse ficar mais surreal, um terceiro elemento entrou no campo de batalha. Sofia, a menininha, apareceu no corredor. Mamãe, eu tô com medo. Seu grito inocente cortou o ar pesado da sala, e o que se desenrolou a seguir foi como uma onda de choque. Não, Sofia, Laura gritou, mas a menina já estava ali, iluminando a escuridão com sua pureza. Só que, em vez de simplesmente ficar parada, Sofia olhou diretamente para os homens, e algo então mudou. Ela não estava assustada. Em vez de medo, havia uma confiança inabalável em seu olhar que fez com que todos ficassem em choque. Vocês não podem machucar minha mãe. A garotinha se lançou na frente de Laura, sem pensar, como se soubesse que poderia enfrentar aquele grande perigo. O próprio ar ao redor parecia mudar, como se a inocência dela fosse um escudo contra toda a maldade que a cercava. Enquanto isso, a atmosfera ao redor deles parecia mudar completamente, e Ricardo se deu conta de que a verdade sobre tudo estava prestes a ser revelada. O passado de Laura, sua relação com Rosa, as razões que as uniam, e a presença de Sofia nesse desastre começavam a se conectar de uma forma que ninguém poderia imaginar. Foi então que um dos homens fez um movimento brusco, ignorando a criança. Ele se dirigia para Laura com um olhar assassino. Mas antes que pudesse alcançá-la, Sofia deu um passo à frente novamente, levantando a mão. Parem! Vocês não sabem com quem estão lidando. Sua voz era tão firme que fez todo. Ele perguntou, rindo ironicamente, tentando parecer ameaçador, mas a presença de Sofia iluminava o ambiente, criando um espaço seguro em meio ao caos. Eu sou a chave para tudo isso, Sofia declarou. E como se uma cortina estivesse sendo levantada, todos sentiram um arrepio. A pequena garota começou a brilhar, como se uma luz emanasse dela, cobrindo o ambiente em um fulgor dourado. O homem hesitou, então recuou, e as expressões de todos mudaram. O olhar de Ricardo se fixou em Sofia, perplexo. — E que você está fazendo? Ele sussurrou, duvidando do que dizia. — Você precisa saber a verdade, papai. Rosa não é quem você pensa. As palavras dela caíram como uma bomba, e um silêncio sepulcral tomou conta do ambiente. Ricardo sentiu como se o chão estivesse desmoronando sob seus pés. Sua mente girou. Papai? Ele mal teve tempo de processar isso antes que Sofia continuasse. Ela não é minha mãe. Você é. E nós precisamos enfrentar o mal que está vindo. Ricardo ficou paralisado. As revelações se acumulavam, e uma nova realidade estava se formando diante dele. Aquela menina, que ele pensava ser apenas a filha de Laura, era na verdade sua própria filha. Ele sentiu um nó na garganta,
enquanto a adrenalina e a confusão tomavam conta dele. A verdade era selvagem, devastadora, e ao mesmo tempo, a pergunta ardia em sua mente. Quem era realmente Laura? O olhar de Laura se iluminou com um misto de terror e esperança. O que você está dizendo, Sofia? Sua voz tremia, mas a determinação estava ali. O espectro da revelação pairava sobre eles. E o que parecia ser o clímax de um pesadelo, agora se transformava em um novo enigma, cheio de possibilidades e perigos desconhecidos. Precisamos ir, agora! Laura gritou, juntando-se a Sofia na defesa contra os homens, enquanto a tensão na sala parecia se intensificar a cada segundo. Qual seria o próximo movimento? O que realmente estava em jogo? E a verdade que envolvia Sofia e Laura parecia um abismo sem fim, pronto para devorar tudo. Preparem-se, o jogo realmente começou, gritou um dos homens, sugerindo que uma batalha maior se aproximava, e a única certeza era que a jornada deles estava longe de acabar. O silêncio estava tão denso que podia ser cortado com uma faca. Ricardo sentia cada batida do seu coração reverberar em seus ouvidos, enquanto olhava para Laura, esperando por uma resposta que batesse direto em seu peito. Mas antes que ele pudesse... Não me prendam aqui, um deles gritou, mais alterado que antes. Chocada, Laura não recuou, mas a raiva em seu rosto dava lugar à determinação. Era como se ela estivesse finalmente reconhecendo a gravidade da situação. Mas antes que pudesse agir, os homens se afastaram um pouco, talvez buscando uma nova estratégia. Felipe, que havia assistido tudo de um canto, avançou. Ricardo, deixa que eu cuido disso. Ele puxou um pequeno objeto do bolso. Era uma arma. Ricardo congelou. Não fazia ideia de que Felipe estivesse armado. O que você está fazendo? Ele perguntou em choque, o olhar fixo na arma, a adrenalina pulsando. Agora não é hora para perguntas. Se eles se aproximarem mais, eu... A frase de Felipe morreu no ar e o universo pareceu desacelerar. Logo tudo virou um turbilhão. Um dos homens adiantou-se e Felipe, em um ato impulsivo, disparou. O som ensurdecedor da arma ecoou por todo o apartamento, misturando-se aos gritos de todos. Mas em um segundo que parecia durar uma eternidade, Ricardo percebeu que o tiro não havia alcançado o homem que se movia. Em vez disso, o destino cruel da bala encontrou outro alvo, e o grito que se seguiu fez o estômago de Ricardo revirar. Rosa cambaleou para trás, enquanto o impacto da bala a atingia. Seu corpo caiu pesadamente no chão, e o barulho aterrador do seu corpo ecoou pelo ambiente, cortando a tensão com um corte profundo. A cena se transformou em um pesadelo. Com a respiração embargada, Ricardo ficou paralisado. Não, Rosa! Ele gritou, correndo na direção dela, mas Laura o puxou de volta pela mão. É um jogo mortal, Ricardo. Precisamos sair. Mas tudo ao redor dele parecia aos poucos se desmoronar. Rosa estava no chão, a vida esvaindo-se, e a expressão de incredulidade em seu rosto se gravou em sua mente. O choque se transformava em dor, enquanto ele a observava se afogar em suas próprias revelações. Ela está envolvida com eles, Ricardo. Tem algo obscuro que você não conhecia. Laura gritou, um misto de raiva e desespero. Confie em mim. A verdade não é o que você pensa. Mas as palavras de Laura ecoavam enquanto os homens se reorganizavam, agora doidos para retaliar. Um deles fitou com desprezo o corpo caído de Rosa e apontou para Felipe. Você vai se arrepender disso, moleque. Eu não tenho medo de vocês, Felipe gritou, mas Ricardo pôde ver a insegurança em seus olhos. Então,
Como se a cena já não pudesse ficar mais surreal, um terceiro elemento entrou no campo de batalha. Sofia, a menininha, apareceu no corredor. Mamãe, eu estou com medo. Seu grito inocente cortou o ar pesado da sala, e o que se desenrolou a seguir foi como uma onda de choque. Não, Sofia, Laura gritou, mas a menina já estava ali, iluminando a escuridão com sua pureza. Só que em vez de simplesmente ficar parada, Sofia olhou diretamente para os homens, e algo então mudou. Ela não estava assustada. Em vez de medo, havia uma confiança inabalável em seu olhar, que fez com que todos ficassem em choque. Vocês não podem machucar minha mãe. A garotinha se lançou na frente de Laura sem pensar, como se soubesse que poderia enfrentar aquele grande perigo. O próprio ar ao redor parecia mudar, como se a inocência dela fosse um escudo contra toda a maldade que a cercava. Enquanto isso, a atmosfera ao redor deles parecia mudar completamente. E Ricardo se deu conta de que a verdade sobre tudo estava prestes a ser revelada. O passado de Laura, sua relação com Rosa, as razões que as uniam e a presença de Sofia nesse desastre começavam a se conectar de uma forma que ninguém poderia imaginar. Foi então que um dos homens fez um movimento brusco, ignorando a criança. Ele se dirigia para Laura com um olhar assassino, mas antes que pudesse alcançá-la, Sofia deu um passo à frente novamente, levantando a mão. Parem, vocês não sabem com quem estão lidando. Sua voz era tão firme que fez todos hesitar. Quem é você, garota? Ele perguntou, rindo ironicamente, tentando parecer ameaçador. Mas eu sou a chave para tudo isso, Sofia declarou, e como se uma cortina estivesse sendo levantada, todos sentiram um arrepio. A pequena garota começou a brilhar, como se uma luz emanasse dela, cobrindo o ambiente em um fulgor dourado. O homem hesitou, então recuou, e as expressões de todos mudaram. O olhar de Ricardo se fixou em Sofia perplexo. O que você está fazendo? Ele sussurrou, duvidando do que via. Você precisa saber a verdade, papai. Rosa não é quem você pensa. As palavras dela caíram como uma bomba, e um silêncio sepulcral tomou conta do ambiente. Ricardo sentiu como se o chão estivesse desmoronando sob seus pés. Sua mente girou. Papai. Ele mal teve tempo de processar isso antes que Sofia continuasse. Ela não é minha mãe. Você é. E nós precisamos enfrentar o mal que está vindo. Ricardo ficou paralisado. As revelações se acumulavam e uma nova realidade estava se formando diante dele. Aquela menina que ele pensava ser apenas a filha de Laura era, na verdade, sua própria filha. Ele sentiu um nó na garganta, enquanto a adrenalina e a confusão tomavam conta dele. A verdade era selvagem, devastadora. E, ao mesmo tempo, a pergunta tardia em sua mente: quem era realmente Laura? O olhar de Laura se iluminou com um misto de terror e esperança. O que você está dizendo, Sofia? Sua voz tremia, mas a determinação estava ali. O espectro da revelação pairava sobre eles, e o que parecia ser o clímax de um pesadelo agora se transformava em um novo enigma, cheio de possibilidades e perigos desconhecidos. Precisamos ir, agora! Laura gritou, juntando-se a Sofia na defesa contra os homens, enquanto a tensão na sala parecia se intensificar a cada segundo. Qual seria o próximo movimento? O que realmente estava em jogo? E a verdade que envolvia Sofia e Laura parecia um abismo sem fim, pronto para devorar tudo. Então, quando o caos estava prestes a explodir, um brilho intenso originou-se de Sofia, fazendo com que todos na sala fossem cegados pela luz repentina. O ar ficou pesado, como se o peso do mundo estivesse sobre eles. E, no centro daquele brilho,
uma figura começou a se materializar, como se surgisse de outra dimensão. Ricardo tentou focar, e quando a luz finalmente se dissipou, viu um homem standing ali, diante deles, um rosto familiar que fazia seu. Ricardo perguntou com a voz falhando, a incredulidade tomando conta. Como ele estava ali? Como isso era possível? A tensão fendeu o ambiente, enquanto todos estavam em choque. Você não deveria ter voltado, Miguel disse, sua voz calma, apesar da situação explosiva. Mas a verdade precisa ser contada, e vocês dois. Ele se virou, apontando para Laura e Sofia. Vocês precisam entender a conexão que temos. O que aquilo significava? As perguntas fervilhavam na mente de Ricardo, mas a realidade estava prestes a se desdobrar de uma forma grotesca. Ele se pegou pensando em todas as coisas que Miguel sabia, segredos que poderiam mudar tudo, o que Miguel queria. Qual era a verdadeira conexão entre eles? As palavras de Miguel pairavam no ar, e o suspense estava quase insuportável. O que mais ele tinha a revelar? Havia ainda mais segredos por trás daquela trama que parecia ter atingido seu auge? O ambiente estava em tumulto. Miguel, com seu olhar penetrante, parecia estar pronto para desvendar todo o mistério em que estavam envolvidos. A verdade é que tudo esse jogo, essa tensão toda, começou muito antes de vocês imaginarem, disse ele, sua voz firme e autoritária. Ricardo sentiu um frio na barriga. Como assim, Miguel? O que você quer dizer? Ricardo questionou, a raiva e a confusão se misturando dentro dele. As palavras de Miguel eram como um quebra-cabeça, e ele precisava de cada peça. Simples. Rosa estava manipulando todos nós. Desde o começo, tudo era parte de um plano. Miguel olhou para os homens que ainda se recuperavam do impacto do que aconteceu e continuou. Ela nunca tinha deixado sua vida para trás. Minhas conexões no submundo revelaram coisas que nem vocês imaginavam. Laura, ainda em pé ao lado de Sofia, manteve um olhar fixo em Miguel, ecoando as incertezas que pairavam no ar. O que você sabe sobre mim e Sofia? Por que ela é importante? A voz de Laura tremia, mas havia uma centelha de coragem em seu olhar. Muita coisa, na verdade. Sua filha é mais do que apenas uma criança. Sofia carrega um legado, e eles estavam atrás dela por razões que vão muito além do que você acredita. Rosa fez promessas que não deveria ter feito. As palavras de Miguel cortavam o ar, deixando um rastro de confusão. Ricardo piscou, tentando processar. Promessas? Que tipo de promessas? O nó em sua garganta subia, e ele sentia sua vontade de entender se desvanecendo. Um pacto. Rosa fez um acordo para proteger vocês. Mas assim que ela decidiu voltar, os problemas começaram. O mundo que conhecemos não é tão simples quanto parece. Agora, eles estão aqui e precisamos agir rápido. Miguel tensionou a voz, o olhar fixo no grupo ameaçador que começava a se mover novamente. Então, o que fazemos agora? Felipe finalmente se manifestou, o nervosismo em sua voz se intensificando. Estamos cercados. Temos que expor a verdade. Sofia gritou, mesmo sua tenra idade acusando uma coragem que surpreendeu todos. Se unirmos nossas forças, podemos acabar com isso. As palavras da menina enlouqueceram os adultos. Ricardo sentiu o piano de uma realidade se ajustando. Ele olhou para Laura, depois para Sofia. Ambas eram partes essenciais desse quebra-cabeça. É agora ou nunca, disse Ricardo, com uma determinação renovada. Vamos confrontá-los. Enquanto os homens se reagrupavam, a sala se preparava para uma batalha que ia além da física. A tensão era palpável, como se o ar estivesse prestes a explodir. Todos estavam cientes de que o que estava em jogo
não era apenas a segurança, mas a verdade que cada um deles carregava. As figuras dos antagonistas se aproximavam, e o que era apenas um suspense, agora se tornava uma luta pela verdade. Ricardo agarrou a mão de Sofia e a puxou para perto de si. Juntos. Sempre. E assim, no meio do caos, eles avançaram. Um grito ecoou no ar enquanto se preparavam para lutar, não apenas por suas vidas, mas por tudo que havia sido escondido. Enquanto o eco do conflito se espalhava e a poeira assentava, cada um deles percebeu que as ações do momento os acompanhariam para sempre. Sara e Laura se entreolharam. Um entendimento silencioso envolvendo-as. O que viria a seguir seria uma reconstrução de suas vidas. A batalha contra os homens se intensificou, mas no final, algum tipo de paz foi alcançado. O calor do confronto esfriou, e Ricardo, ao olhar para Sofia, percebeu que ela era a luz em meio à escuridão. Agora que tudo acabou, o que faremos? Laura perguntou, seus olhos brilhando com esperança e medo ao mesmo tempo. Ricardo respirou fundo. Precisamos reconstruir, aprender a viver com essas verdades. E mais importante, precisamos ficar juntos. Sofia sorriu, segurando a mão de Laura. A inocência dela era um lembrete do que ainda importava. O futuro parecia incerto, mas estava cheio de potencial. A escuridão do passado havia-os ensinado a importância da verdade e do amor. Agora é a sua vez. Você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e garantir que mais pessoas possam se perder nessas narrativas emocionantes. Não esqueça de inundação a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. E compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo. Seja um verdadeiro fã e ajude a fortalecer nossa comunidade.